Salve, galerinha! Então vamos lá? Nós vamos falar agora do custeio variável, que é um dos métodos de cálculos do exercício, demonstrativo do exercício, da receita, e é a segunda fórmula de cálculo. Porém, eu gostaria de fazer uma ressalva para vocês. O custeio variável, ele não faz parte das formas que você pode demonstrar o exercício de uma empresa, que é a demonstração do resultado do exercício. E por quê? Ele não obedece os princípios contábeis, tá? O custeio por absorção, sim. E aí eu vou demonstrar aqui pra vocês a diferença de um pro outro. Eu trouxe um exercício bem simples. Vocês vão ver que não é o exercício que está na apostila, porque esse eu consigo comparar de uma forma bem mais simplificada a diferença de um pro outro. De repente, depois que vocês entenderem aqui, vocês podem voltar para a apostila e fazer o exercício que está lá, ok? Na verdade, eu vou explicar depois o exercício da apostila. Então, eu trouxe aqui algumas informações para você e eu vou fazer, por exemplo, esse exercício na fórmula de custeio por absorção. O que é o custeio por absorção, Glaucia? É o custeio que absorve tudo que foi gasto na parte de vendas do produto, tá bom? Tudo em referente ao produto vendido. Então, o custo fixo e o custo variável, ele absorve, entra dentro da receita, ele tem que descontar disso, por isso que chama a absorção. Então, eu trouxe alguns valores aqui para vocês. Na receita de vendas, foi pago por produto R$10. O custo variável da venda foi de R$2 a unidade. A despesa variável da venda foi de R$1. Eu produzi 1000 unidades, 1000 sapatos e vendi 500 unidades. Ou seja, ficou 500 sapatos no meu estoque. Eu tive uma despesa fixa de R$500 e um custo fixo de R$1000. Vamos agora montar a nossa DRE. Eu trouxe aqui as fórmulas para vocês conforme o vídeo anterior, tá bom? Para facilitar para quem gosta de enxergar como que monta a DRE separada. Primeiro fato, receita. Qual é a fórmula da receita? A produção vezes o preço de venda. O produto vendido vezes o preço de venda. Eu vendi 500 unidades vezes R$10. 500 vezes 10 me dá um valor de receita no meu caixa de R$5.000, correto? Para descontar da minha receita, entra o custo do produto vendido, o CPV. O que é o CPV aqui na fórmula? É o custo fixo unitário mais o custo variável unitário. Vamos montar essa fórmula e descobrir o valor? O custo fixo unitário, a gente não tem, vai ter que descobrir, porque eu dei o custo fixo total, que é o do mês, certo? A gente vai descobrir por forma de rateio. Então, por exemplo, a soma da água, da energia, do aluguel deu R$1.000. Eu vou pegar esses R$1.000 e dividir pela quantidade que eu produzi, tá bom? Por 1000. Então, eu tenho R$1.000 dividido por 1000 unidades, me dá R$1 de custo fixo unitário. E o custo variável? Já tá dando aqui, ó, R$2. Então, R$1 mais R$2. Então, qual é o meu CPV? Unitário, tá? CPV unitário. É R$3. Porém, agora eu quero saber esse valor em cima do que foi vendido, porque ele é em cima de vendas. Custo do produto vendido. R$3 vezes 500 unidades que eu vendi, me dá um valor de R$1.500. Pega esse valor e lança aqui. Ele é negativo, porque ele vai subtrair da sua receita, certo? Eu tive esses valores para eu poder produzir. Que me dá o quê? O LB, que é o lucro bruto. Ou seja, o que gerou de receita e o que eu tive de investimento para poder produzir. Tenho 5.000, devo 1.500, ficou R$3.500, correto? Aí não sei se vocês lembram, a despesa ela entra depois, porque ela não faz parte do custo do produto. Nesse caso aqui eu vou colocar separado, vocês podem colocar junto. Eu vou colocar separado para facilitar vocês enxergar e entender um pouquinho. Então eu vou colocar despesa variável sobre a venda e vou colocar despesa fixa. Nos outros exercícios, Glaucia, eu não tinha falado da despesa fixa. O que é despesa fixa? Salário. Salário do contador, salário do gerente, salário do pessoal do escritório,
um treinamento anual, então é um valor fixo, você vai ter que pagar aquele treinamento todo mês, é um investimento, faz parte da despesa, tá bom? Então aqui você lança, vamos lá, vamos descobrir esses valores. A despesa fixa sempre entra o valor total, igual o custo fixo. A gente só fez unitário para descontar o estoque final. Porque, o que acontece? Eu tive 1000 unidades e só vendi 500, então me sobrou 500. Você tem que, tipo, desse custo fixo aqui, pertence um pouco a parte que está no estoque. Então você descobre a unidade e só faz vezes o que você vendeu, tá bom? Aqui eu posso lançar direto. Então a despesa fixa foi de R$500, segundo o exercício. Mas e a despesa variável? Cadê a despesa variável? Foi de R$1 por produto que eu vendi. Eu vendi 500 unidades. Ó a fórmula aqui. A fórmula de despesa entra todos. Que eu tenho, não dá para explicar ali. Então eu vendi 500 unidades. Ao valor de R$1 para cada unidade vendida, por exemplo, deve ser frete, alguma coisa assim, suponhamos. Então eu tive uma despesa variável de R$500. O meu LO, que é o lucro operacional ou lucro líquido que a gente conhece, foi de, eu tenho 3.500, desconto 1.000, foi de R$2.500 de entrada no meu caixa. Essa é a nossa DRE. Então, baseado nisso, gente, eu vou pausar o vídeo, tá bom? Na verdade, vou pausar o vídeo pra gente entrar no exercício por absorção, só pra poder pagar a lousa, tá? Só um momento. Continuando, galerinha, eu apaguei os valores, tá? E eu trouxe aqui pra vocês a outra fórmula que agora entra no custeio variável, que também é conhecido como custeio direto. Em alguns exercícios vocês vão ver essa palavra, ao invés de variável, a palavra direta. Lembrando que essa é uma fórmula para enxergar outra visão dentro da empresa, tá? Porque às vezes eu estou produzindo, por exemplo, tenho uma gama de sapatos, eu tenho uma coleção de sapatos, de sapatilhas, tênis, sandálias. Por exemplo, a sandália, ela tem um alto custo de produção e ela não pode ser vendida a um alto preço. Ela não é percebida pelo cliente. O cliente ele não aceita pagar mais caro na sandália em relação ao tênis. O cliente ele entende que o tênis ele deve ser mais caro porque ele é mais, né, ele tem mais valor e tudo mais. Só que dentro da empresa a visão é outra. O tênis ele tem menos processo para ser produzido e a sandália é um exemplo, tá, gente? Como a nossa realidade aqui é calçadista, eu só tô falando como um exemplo. E a sandália ela tem mais processo. Então a sandália ela acaba sendo mais cara do que o tênis. E aí o que acontece? Chega um momento que a empresa ela precisa tomar decisão se aquele produto deve continuar ou não. Porque quanto que ela está contribuindo aqui para dentro da empresa de retorno? E então, no final do resultado, o lucro sempre vai ser menor. Por quê? Tudo que é variável, custos e despesas, vem para cima. Entra dentro da receita de vendas. E tudo que é fixo vai para baixo. Eu tiro a parte fixa. Aí, normalmente, as empresas ela transformam esse custo fixo em taxa. Por exemplo, de 7,5, essas coisas assim. Ela quer, para poder não subir esse valor. Por exemplo, eu posso contratar pessoas enquanto o meu valor, independente, 20 pessoas, 30 pessoas, mas desde que a minha taxa não passa de 7,5 sobre o custo do produto, que é o próximo cálculo que nós vamos fazer. E aí, por exemplo, a pessoa ganha R$1.500, então eu posso contratar 10 pessoas. Ah, mas estou precisando de um gerente de venda, então eu tenho que tirar 10 pessoas e colocar um gerente de vendas. Essa visão que eu estou passando para vocês é um pouco sobre o custeio, contabilidade gerencial e financeira. Só para vocês entenderem por que do custeio variável. Ah, mas por que entra no custos? Porque ele é um método de custeio. Desculpa, pessoal. Então vamos seguir. Então eu falei pra vocês, né? Tudo que é variável vem pra cima, tudo que é fixo vai pra baixo. Pra baixo do que? Vou explicar. Eu tenho a receita não muda, né? Que é 500 unidades vezes 10, ainda no mesmo exercício. 500 unidades vezes R$10, R$5.000.
Meu custeio variável continua se chamando CPV, tá? Que é o custo do produto vendido. Custeio variável dessa forma, ele vai somar. Aqui ele vai mudar, tá? Ele não vai ser mais essa fórmula aqui, eu esqueci de mudar aqui pra vocês. Ele vai ser custo variável mais despesa variável. Então, o meu custo variável, como que eu formo ele? R$2. Esse é o meu custo variável. E a minha despesa variável? Cadê ela? R$1. Nesse caso aqui, ele coincidiu com o valor anterior. Mas eu poderia ter falado que era R$3. Mudaria tudo aqui pra vocês, tá bom? É só pra facilitar mesmo. Então, o meu CPV, ele é de R$3. Diferença que esse R$1, ele não é o custo fixo. Ele é a despesa variável. Mudou totalmente, tá bom? Então, R$3 vezes 500 ainda continua... Ai, que susto! R$1.500 de dívida. Aí aqui não é mais lucro bruto, é margem de contribuição, porque a minha visão é gerencial, não é financeira. Então, quanto que esse produto contribuiu para a empresa? Nesse caso aqui, como os valores se manteve o mesmo entre despesa de vendas e custo fixo, custo fixo, então ficou igual, mas normalmente às vezes pode mudar. E vocês vão que mesmo assim, vocês vão ver que o resultado sai diferente. Então eu tive uma margem de, escrevi margem bruta, margem de contribuição de R$3.500. Agora entra o custo fixo e a despesa fixa. Vai mudar. Quanto foi meu custo fixo? Lembra que você joga o valor inteiro nessa parte aqui? Meu custo fixo foi de R$1.000. Minha despesa fixa, aqui ó, tá? Foi de R$500. Meu lucro operacional foi de quanto? De R$2.000. Qual é a diferença de um para o outro, galera? R$500. No custeio por absorção, o meu lucro foi R$500 a mais. Se vocês olharem lá na anotação anterior. Por quê? Porque aqui no custo fixo, você não descontou o valor do estoque. O valor do estoque ele tem que entrar aqui, tá? Porque eu estou considerando o produto total dele. Eu estou querendo olhar o montante total de que ele representou para minha empresa. Então ele tem que entrar aqui, que é os R$500, que está aqui. R$500 foi do custo fixo. R$500 foi referente a vendas e R$500 foi referente ao estoque final, que no outro exercício a gente tem que descontar, porque a gente só olha pelo princípio contábil da prudência o que realmente foi vendido e o que realmente eu tive que gastar, tá bom? Esse é um exercício bem básico, espero que esteja sido clara com vocês. E eu vou trazer agora um exercício para o próximo vídeo da apostila. Ele é um pouquinho mais informações, mas aí, como vocês já viram o princípio básico, para a gente resolver agora, tá bom? Até a próxima, gente!